Olá pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos fazer a correção da atividade que eu passei para vocês, falando sobre permutação com repetição, não é? Então essa atividade foi colocado lá no Classroom e eu pedi que vocês fizessem esta atividade e mandassem para mim. Bom, então hoje a gente vai fazer a correção, preste atenção que é super fácil, né? Lembrando que permutação com repetição ela envolve fatorial, tá? Então a gente vai aplicar o conhecimento de fatorial, fazendo também a permutação com repetição, tá? Então nós temos aí na primeira questão, determine quantos são os anagramas das palavras letra A, Mississippi, depois tem a letra B e assim sucessivamente. Vejam só, nesse caso, o que é que a gente deve observar primeiro? Vocês devem observar que, como se trata de anagrama, ou seja, o anagrama a gente vai trocar a posição das letras, então a gente vai observar o seguinte, que nessa palavra Mississippi, ela tem, se vocês observarem, ela tem 4 letras I's, né? Ela também tem 4 S's, 2 P e 1 M, tá? Então, se vocês observarem, a gente vai usar agora o fatorial, né? Então, como é que a gente vai escrever? A fórmula vai ser essa, né? Ó, P de permutação de... Aí a gente conta quantos elementos tem a palavra Mississippi, ou quantas letras no total. Se a gente observar, nós vamos ter 11 letras, né? Então eu vou fazer que a permutação de 11 elementos com repetição de quem? Da letra I, da letra S, da letra P e da letra M. Então aqui a gente vai colocar aqui, ó, 4. Quem é esse 4 aqui? Esse 4 a gente pode colocar da letra I, o outro 4 também da letra S, o 2 e o 1, tá? Então, isso aqui a gente vai escrever naquela fórmula da permutação, né? Da fatorial. A gente vai fazer assim, ó, que P vai ser igual fatorial de 11, né? 11 elementos, fatorial de 11 elementos, sobre quem? Sobre fatorial desses elementos que se repetem aqui, tá? Então vai ser fatorial de 4. Pessoal, atenção. Como esse fatorial de 4 ele aparece aqui mais de uma vez, basta que a gente coloque lá apenas uma, tá? Então vai ficar fatorial de 4, que se a gente desenvolver isso daqui, a gente vai ter o seguinte, ó. Fatorial de 11 vai ser 11 vezes 10, lembrando que para resolver o fatorial de um número é escrever em produto na ordem decrescente, tá? Vezes quem? Vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6, tá? Vezes 5. Eu não vou botar vezes 4, por quê? Porque eu já tenho o fatorial de 4 aqui, ó. Então a gente pode fazer assim, ó, dividido pelo fatorial de 4. Quem é o fatorial de 4? É 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Se vocês observarem também, ó, esse 2 vezes 1, ou seja, o fatorial de 2 e o fatorial de 1, ele já está aqui, ó. Então, por isso que a gente escreve ele como fatorial de 2 vezes 1, tá? E daí, para simplificar, a gente pode fazer o seguinte, ó. Vamos ver se a gente consegue simplificar dividindo alguns que eu tenho aqui. Por exemplo, se eu fizer 4 vezes 2, vai dar 8. Então, eu posso dividir 8, né, pelo resultado aqui, ó. 4 vezes 2 vai dar 8. Então, eu posso dividir 8 por 8, que vai dar 1, né? O que acontece aqui também, ó. O fatorial de 2 que ele traz aqui, esse que nós escrevemos 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, é o fatorial de 4.
E o fatorial de 1, aliás, de 2 é quem? É 2 vezes 1, tá? E aí a gente pode fazer também, olha. 3 vezes 2 vai dar 6. Então a gente pode dividir com esse outro 6 aqui em cima, né? Então 3 vezes 2 vai dar 6. 6 dividido por 6. Então o que é que sobrou embaixo? Embaixo sobra 1 vezes 1. Ok? E lá em cima a gente vai multiplicar 11 vezes 10. Tá? 10 vezes 9. Aliás, 11 vezes 10, o resultado. Vezes 9, né? No caso aqui nós vamos ter o quê? 110 multiplicado por 9. O resultado multiplicado por 7 e depois multiplicado por 5, tá? Então, esta multiplicação aqui, a gente vai encontrar um valor de 34.650, tá? Então, na letra A, quando ele pergunta, determine quantos são os anagramas da palavra Mississippi, a gente vai dizer que ela vai ter 34.650 anagramas, tá? Então, veja que a partir da fórmula que nós temos, né, que vai ser a permutação de n elementos, tá? Permutação de n elementos com repetição de n elementos também, tá? No caso, ele trouxe aqui fatorial de 11 e elevado às repetições das letras que apareceram aí no anagrama, tá? A gente também pode ver como é que vai ser a resolução da palavra Araraquara na letra B. O procedimento vai ser o mesmo, pessoal. A gente vai olhar quantas, né? Eu vou escrever aqui a letra B. Vou escrever aqui a letra B para a gente, tá? Então, se a gente observar, na palavra Araraquara, nós vamos ter um total de quantas letras? Se a gente contar aqui, né? Vamos contar aqui quantas letras nós temos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 letras, tá? Nós temos um total de 10, só que tem o seguinte. Nessa palavra, a letra A, ela vai se repetir quantas vezes? Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5. Então a gente pode dizer que vai ser a permutação de 10 elementos, né? Elevado a, como nós observamos que a letra A ela se repete 5, então já vou botar aqui, ó, 5. Vamos dar uma olhadinha se tem mais alguém que se repete. No caso da letra R, a letra R nós temos 1, 2, 3, tá? Então 3, ok? E as outras letras, no caso da letra Q e da letra U, como ela não se repete, ela só aparece uma vez, então a gente pode colocar aqui, no caso, 1 e 1, ou deixa assim mesmo, tá bom? Vamos deixar assim mesmo, porque a gente está vendo que vai ser o fatorial de 1, e o fatorial de 1 é ele mesmo, tá? Então agora a gente vai desenvolver, ó. Veja, que a permutação de n elementos, no caso, quantos elementos eu tenho? 10 elementos, tá? Vai ser igual a fatorial de 10, tá? Sobre os n elementos com repetição, no caso, fatorial de 5 e de 3. Fatorial de 5 e fatorial de 3. E aqui a gente vai desenvolver, tá? Vamos lá. A gente vai escrever aqui que vai ficar desenvolvendo o fatorial de 10, nós vamos ter 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 e provavelmente vezes 5. Só que, como nós temos aqui o fatorial de 5, né? Vamos botar ele aqui, vezes 5. E aí eu paro por aqui. Por quê? Quando eu faço o fatorial de 5, pessoal, olha. Se eu fizer 5 fatorial aqui e 5 fatorial aqui, eu já posso cancelar esse 5 fatorial com o outro 5 fatorial, tá? Então, cancelando esse 5 fatorial, sobra quem? Sobra o 3 fatorial. Quem é o 3 fatorial?
vai ser 3 vezes 2 vezes 1, tá? E aqui a gente pode fazer isso, olha. Deve ter algum número aí que a gente pode cancelar. Por exemplo, se eu fizer 3 vezes 2, nós vamos ter 6. Então eu posso cancelar com o 6 ali em cima, né? 6 dividido por 6. Então, o que sobrou? Sobrou 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7. Resultado final, 5.040, tá? Então, na letra A, nós temos o valor de 34.650 anagramas em relação à palavra de Mississippi. Na letra B, em relação à palavra Araraquara, nós vamos ter 5.040 anagramas diferentes, tá bom? Muito bem, a gente pode observar agora o que é que diz a letra C. Veja, ele quer também o anagrama da palavra abóbora, tá? Então, se a gente observar a abóbora, quantas palavras repetidas elas têm, tá? Então, primeiro, a gente vai fazer que a permutação de n elementos, ou seja, quantos elementos nós temos? 2, 4, 6, 7 elementos, correto? Então, se nós temos 7 elementos, agora observe que nós temos alguns elementos com repetição. No caso, da letra A, ela se repete 2 vezes, a letra B, 2 vezes, a letra O, 2 vezes. O R, como aparece só uma vez, a gente não vai botar, tá? Então aqui a gente vai botar com repetição de 2, 2 e 2, tá? Lembrando que nesse caso a gente não pode considerar o acento do O aqui, tá? Esse acento do O a gente vai desprezá-lo, beleza? Então vamos lá. Como nós queremos a permutação de 7 elementos, então vai ficar que a permutação de 7 fatorial sobre quem? Olha, 2 fatorial, né? 2 fatorial vezes 2 fatorial vezes 2 fatorial, que são exatamente os elementos que se repetiram ali, tá? E a gente vai escrever, ó, 7 fatorial vai ser 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3. Por que eu vou parar com vezes 3? Porque se eu fizer 2 fatorial, no caso aqui, ó, vezes 2 vezes 1, eu não vou ter que repetir aqui embaixo, tá? Então aqui vai ficar assim, ó, sobre quem? 2 fatorial é o mesmo que 2 vezes 1, tá? Então aqui tem como a gente simplificar o seguinte: 2 dividido por 2 vai dar 1, e 4 dividido por 2 vai dar 2. Então vai sobrar essa multiplicação aqui, né? 7 vezes 6 vezes 5 vezes 2 vezes 3, tá? Então a gente vai multiplicar 7 vezes 5 vezes 6 vezes 2, mas só que esse 2 aqui, pessoal, que eu simplifiquei, ainda dá para a gente trabalhar ele aqui, ó. Como esse 2 vezes 1 eu trabalhei apenas fatorial de 2 uma vez, eu posso pegar mais um outro aqui, ó, vezes 2 vezes 1, tá? Aí eu posso simplificar de novo, 2 dividido por 2 que vai dar 1, tá? Então sobra quem? 7 vezes 6 vezes 5 vezes 3. Resultado final, 630 anagramas, tá? Muito bem. Na letra D, nós temos a palavra biscoito, né? Então ele quer saber quantos anagramas a gente pode fazer com essa palavra biscoito. Então vamos aqui escrever a letra D. Olhe bem direitinho aí, letra D, quais são as letras que se repetem. Se vocês observarem, a letra T, ela só tem uma vez. Agora veja que a letra I, ela aparece 2 vezes.
e a letra O também 2 vezes, né? Então a gente vai fazer que a permutação de n elementos, quantos elementos nós temos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elementos, ok? Com repetição de quem? De 2 is e 2 os, né? Então eu vou fazer com 2, repetição com 2 e 2. E daí a gente pode fazer a fatoração, né? Vamos lá. Que a permutação de 8 fatorial, vou botar aqui, 8 fatorial sobre quem? Sobre fatorial de 2 e 2 fatorial também, que são as repetições. Então aqui fatorial de 2 vezes 2 fatorial. Desenvolvendo, nós vamos ter 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3. Eu poderia continuar aqui, vezes 2 vezes 1, tá? Mas vamos deixar para lá. Sobre fatorial de 2. Então vai ser 2 vezes 1. Se eu continuar aqui, pessoal, vê só o que vai acontecer, ó. Vezes 2 vezes 1. Esse 2 vezes 1 corresponde ao fatorial desse 2 aqui. Aí eu faço de novo, fatorial do outro 2 vezes 2 vezes 1. Então vocês vão perceber que esse 2 vezes 1 eu posso cancelar com esse, né? Posso dividir aqui o seguinte, ó. 2 por 2 vai dar 1, 4 por 2 vai dar 2, né? Então o que é que vai sobrar? Veja, vai sobrar 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 2 vezes 3, tá? Então essa multiplicação aí, se você fizer aí na calculadora rapidinho, você vai encontrar o valor de 10.080, tá? Então 10.080 é o número de anagramas que a gente pode encontrar para a palavra biscoito, tá? Agora vamos ver o que diz aqui a letra E. Pessoal, preste atenção aqui nessa letra E. Ele quer que a gente determine quantos anagramas a palavra Araraquara. Só que tem o seguinte, que ele fala aqui, que começam e terminam com A. Então veja, ele vai começar com A e vai terminar com A. Nesse caso, vocês devem observar o seguinte. Como a gente não vai usar o começo nem o final, né? Então a gente vai pegar essa letra A, fixar ela no início e no final da palavra. O que é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a gente vai trabalhar com apenas os números que estão entre a letra A inicial e a letra A final. Quantos são os N elementos? Se a gente observar, vamos contar comigo aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? Então, aqui, ó, desse R até o outro R, nós temos 8 elementos, tá? Então, já sei que eu vou fazer. Vamos lá, pegar aqui o cálculo, a letra E. Então, vai ficar que a permutação de 8 elementos com repetição de quem? Pessoal, dá uma olhadinha aí. Entre o primeiro A e o último A que ele fala, nós temos algumas letras que se repetem. Se vocês observarem, nós vamos ter 1, 2, 3 R's, tá? Então já posso colocar aqui 3 R's. E 1, 2, 3 A's, né? Lembrando, aquele que aparece só uma vez, não há necessidade de botar ele aqui não, tá? Só coloca se ele tiver mais de uma vez. Então nós temos o seguinte, que a permutação de 8 elementos de 8 elementos com repetição de 3 e 3, tá? Então aqui a gente vai fazer que fatorial de 8 sobre
fatorial de 3 vezes fatorial de 3 também. E aí a gente pode desenvolver tranquilamente, né? Então vamos lá. Vai ficar 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes... Pessoal, como eu tenho o fatorial de 3, eu posso seguir aqui, ó, vezes 3 vezes 2 vezes 1, ou não. Eu vou parar por aqui, tá? Porque aí a gente pode, né, também já simplificar por aqui. Então, fatorial de quem? De 3 vezes 2 vezes 1, tá? Preste atenção. Um desses fatoriais aqui de 3 eu já posso cancelar, porque se eu fizer ele aqui, ó, 3 vezes 2 vezes 1, você vai perceber que ele aparece aqui de novo, 3 vezes 2 vezes 1, então a gente pode cancelar ele aqui e aqui. Por isso que eu deixei apenas 1, tá? Vamos olhar se dá para a gente simplificar alguma coisa aqui. Vejam só, nós temos aqui 3 vezes 2, 6. Então 6 eu posso dividir com esse 6 aqui, né? Então, cancelamos aqui. O que é que sobra? 8 vezes 7 vezes 5 vezes 4. Então, total 1120, tá? Então, nessa letra E, ele está perguntando determinar quantos são os anagramas que começam e terminam com a letra A. Então, a gente vai dizer que nós temos aí 1120 anagramas, certo? Bom, a gente pode aqui continuar com a outra questão, a questão 21. A questão 21 diz o seguinte: em relação à palavra papa, letra A, quantos são os anagramas? Bom, pessoal, a gente vai observar de novo, olha. Nós temos aí um total de 4 elementos, né? Então a gente já pode colocar a permutação de N elementos, ou seja, chamando de 4. E a repetição, quem é que nós temos aqui? Ó? Nós temos 2 P's e também 2 A's. Né? Então a gente usa aqui o cálculo na questão 21. Então na questão 21 nós temos que a permutação de... Quantos elementos nós temos lá? 4 elementos, né? Da palavra papa, 4 elementos, com repetição de 2 A's e 2 P's, tá? Então aqui a gente vai fazer que a permutação vai ser igual a fatorial de 4 sobre fatorial de 2 vezes fatorial de 2 também, tá certo? Então aqui a gente vai desenvolver. Fatorial de 4 é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, se quiser escrever, sobre fatorial de 2 é 2 vezes 1, do outro 2 é 2 vezes 1. Tá vendo que aqui a gente pode fazer isso, olha só. Cancelar este 1 com este aqui, tá? A gente pode fazer também o seguinte. Cancelar este 2 com este 2. E vai sobrar o que, gente? Olha, 4 vezes 3, 12, dividido por 2, 6. Né? Que também a gente pode simplificar aqui. 2 por 2 é 1, 4 por 2 é 2. Do mesmo jeito vai dar 2 vezes 3, 6. Então, nesse caso da letra A, da questão 1, da questão 21, em relação à palavra papa, quantos são os anagramas? Então a gente encontrou aí 6 anagramas para a letra A. Já na letra B, ele está perguntando o que mesmo? Quais são os anagramas? Então vamos lá. Para a gente descobrir quais são os anagramas, o que é que a gente vai fazer? A gente vai fazer a permutação, né, dessas letras, ou seja, trocar essas letras de lugar, tá? A gente pode iniciar aí com a palavra papa. Deixa eu botar aqui a letra B,
tá? A gente pode escrever aí primeiro a palavra que ele trouxe, papa. Aí, como ele quer saber quais são os anagramas, então a gente vai mostrar aqui trocando a ordem, né? A ordem das letras. Então veja, a gente pode escrever PPA. Uma delas pode ser, vou botar aqui, PPAA. Uma outra, a gente pode escrever AAPP. Outra, a gente pode escrever AP e AP. A gente pode escrever APPA. A gente pode escrever também PAAP e de novo a palavra papa, né? Então veja que nós temos exatamente 6 anagramas, tá? Que corresponde à resposta da letra A. Beleza? Na questão 22 diz o seguinte: uma matriz quadrada 3×3 deve ser preenchida com 4 zeros, 3 5s e 2 7s. De quantas maneiras podemos preencher essa matriz? Pessoal, se vocês observarem aí, ele já está dizendo aí quantas vezes esses números aí vão se repetir, né? No caso do 0 vai se repetir 4, o número 5 vai se repetir 3 e o número 7 vai se repetir 2. Então, a gente pode escrever ela da seguinte forma. Vou botar aqui questão 22, tá? Então, a permutação de n elementos, quantos são os elementos aí? Se a gente observar, são 9 elementos, não é isso? Vamos conferir aqui de novo, ver se é 9. 4 zeros, mais 3, 4 com 3, 7 mais 2, 9, né? Então, nós temos 9 elementos, vamos botar aqui, 9 elementos com repetição para quem? Para 4, 3 e 2 que ele fala, né? 4 zeros, 3 números, deixa eu ver de novo, 5 e 2, 7, né? Então aí a gente vai desenvolver do mesmo jeito dos outros, ó. Permutação vai ser igual a fatorial de 9, então vamos escrever aqui, fatorial de 9 sobre fatorial de quem? De 4 vezes fatorial de 3 vezes fatorial de 2, tá? E aí a gente vai desenvolver, não é isso? Vamos lá, vai ficar 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5. Pessoal, se eu fizer o fatorial de 4, vai ficar 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Vamos botar aqui só para entender, né? Vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 sobre fatorial de 4. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 vezes fatorial de 3. 3 vezes 2 vezes 1 fatorial de 2. 2 vezes 1. Aqui a gente deve cancelar alguns, né? Eu acho que dá para simplificar alguma coisa por aqui. Vamos lá. Por exemplo, a gente pode simplificar aqui, ó. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 eu tenho lá em cima. Então posso cancelar esse daqui com esse, não é? Posso também fazer isso. Vamos ver aqui. 3 vezes 2, 6. Então posso cancelar 6 aqui também. E aqui posso simplificar com esse 8, né? Ou seja, 2 dividido por 2 vai dar 1. E 8 dividido por 2 vai dar 4. Então,
Nesse caso aí, a gente vai multiplicar 9 vezes 4 vezes 7 vezes 5. Tá? Então, multiplicando 9 vezes 4 vezes 7 vezes 5, nós vamos achar aí um total de 1.260 maneiras, tá? Deixa eu correr aqui. A gente agora vai fazer o seguinte, vamos dar uma olhadinha o que é que diz aqui a questão número 23, tá? A questão número 23 fala assim: uma prova tem 10 questões do tipo teste, tá? Então vamos prestar atenção. Uma prova tem 10 questões do tipo teste, cada uma valendo um ponto se estiver certa, ou 0 ponto se estiver errada. Não há meio certo nas questões. Claro, né? Não existe meio certo. Ou está certo ou está errado. De quantos modos é possível tirar nota 7 nessa prova? Pessoal, se vocês observarem bem, como ele traz aqui de quantos modos é possível tirar a nota 7, então veja que esse 7 aqui ele já é uma das partes que vai ser repetida, certo? As outras vai ser quem? Vai ser 3, né? Porque das 10 questões que nós temos, ele já está dizendo que 7 são os modos possíveis de tirar. Então sobra quem? Sobra 3, né? Então a gente vai fazer do mesmo jeito, né? Vamos para cá, vamos botar aqui a questão 23. Então, permutação de 10 elementos, né? Que ele fala ali, uma prova com 10 questões, onde nós vamos ter a repetição de 7 possíveis acertos e 3 possíveis erros, né? Então aí a gente vai fazer a permutação de quem? De 10 fatorial sobre 7 fatorial vezes 3 fatorial. E aí a gente vai desenvolver, né? Vamos lá. 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 fatorial, pessoal. Por quê? Vezes 7 fatorial porque eu posso cancelar com esse aqui, tá? Então sobre, vou repetir esse 7 fatorial. Lembrando, 7 fatorial é 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Então não interessa pra gente, né? Inclusive eu já posso até cancelar esse com esse. Falta esse aqui, né? 3 vezes 2 vezes 1. E daí a gente pode simplificar aqui, ó. Vamos lá. Eu não posso fazer 3 vezes 3, aliás, 3 vezes 2, 6, porque eu não tenho 6 aqui para eliminar, mas aí eu posso cancelar aqui. 3 dividido por 3 vai dar 1, 9 dividido por 3 vai dar 3. Né? 2 dividido por 2 vai dar 1, 8 dividido por 2 vai dar 4. E agora a gente faz a multiplicação direto, né? Para simplificar aqui, 3 vezes 4 é 12. E 12 vezes 10 nós vamos ter 120 modos, tá? Então, na questão 23, quando ele pergunta de quantos modos é possível tirar a nota 7 nessa prova, a gente vai dizer que existe 120 modos, tá? Vamos fechar aqui a questão 24 do exercício, tá? Então nós temos aqui: um casal pretende ter 4 filhos, sendo 2 meninas e 2 meninos. Então veja que essa daqui também já é fácil, né? Já trouxe para a gente aí o total, né? N elementos 4.
com repetição de 2 meninas, 2 meninos, em qualquer ordem de nascimento. Quantas são as ordens possíveis em que podem ocorrer esses 4 nascimentos? A gente pode fazer o mesmo procedimento, gente, né? Super fácil. Vamos lá, questão 24. Então, nós temos aqui a permutação de n elementos, no caso, 4 filhos, né? Com repetição para 2 meninos ou 2 meninas. Logo, a permutação de 4 fatorial sobre 2 fatorial vezes 2 fatorial. Desenvolvendo, nós vamos ter... Olha, aqui a gente pode até simplificar isso daqui, né? Mas vamos lá. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 sobre o mesmo procedimento aqui embaixo. O fatorial de 2 é 2 vezes 1 vezes, de novo, 2 vezes 1. Aqui a gente pode cancelar esse 2 vezes 1 com 2 vezes 1. A gente pode simplificar, né? 4 dividido por 2 vai dar 2. Então sobra 2 vezes 3, 6. Tá? Então, nesse caso, 6 ordens para que possa nascer essas crianças, né? Meninas ou meninos, tá bom? Pessoal, então é isso. Olha, a gente ficou aqui com a correção da atividade que eu deixei para vocês, tá? Espero que vocês tenham tirado as dúvidas e qualquer coisa vocês voltem o vídeo, revejam como foi feito o cálculo e aí vocês vão entender que é fácil de aprender esse assunto, tá? Eu deixo um abraço para vocês e até a próxima.